Todos os dias nós pecamos. Mesmo que tentando, continuamos a pecar, a chorarmos, a sentirmos dor. Ainda, por quê? Porque a gente ainda vive num mundo que está perdido, que está desmoronando ao nosso redor e muitas vezes dentro das pessoas. Você já se sentiu ah, essa vergonha de falar, nossa, mas falhei de novo? Errei novamente. Já se entristeceu ao ver o mal dentro de você, mesmo quando desejava agradar a Deus? Já chorou pela corrupção da terra, pela injustiça, pela morte, pela separação? A criação inteira geme. Nós gememos. O Espírito Santo geme conosco. Como Paulo disse, sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto até agora. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22 a 23. Vivemos entre nós dois mundos. Nós vivemos entre dois mundos. O mundo quebrado pelo pecado e a promessa de um novo mundo que está vindo. Cada lágrima que escorre, a cada tentação que enfrentamos, a cada despedida que dói, a cada luta contra o pecado que parece não ter fim, o Espírito Santo de Deus dentro de nós nos lembra, não é aqui, ainda não. Um dia, aquilo que hoje só conseguimos tocar pela fé tornará visão e realidade. Um dia ouviremos a voz do nosso Deus declarando: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21, 4. Um dia seremos livres, não só da culpa, mas da presença do pecado. Um dia, nossa esperança terminará, porque ela se tornará a realidade. Hoje vivemos entre a lágrima e a promessa, mas o final já foi escrito. Um novo céu, uma nova terra, um novo lar. A pergunta é: essa esperança molda a forma como você vive agora? Nossa palestra dessa semana será dividida em duas partes. O novo céu e nova terra, e a segunda parte, a esperança. Olhando para o nosso redor, ou ao nosso redor, hoje é fácil esquecer que o mundo não foi criado assim, com dor, lágrimas, injustiça e morte. No princípio, Deus criou tudo perfeito. Gênesis 1:31. Nos diz: viu Deus tudo o que havia feito e tudo o que havia ficado muito bom. Imagine um mundo sem pecado, nenhuma lágrima, nenhuma despedida, nenhuma doença. A criação refletia sem distorção a bondade e a beleza do próprio Deus. Mas então, o pecado entrou. E por causa da rebelião do homem, a terra foi amaldiçoada. Gênesis 3, 17 a 19. Descreve isso claramente. Maldita é a terra por sua causa. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. O mundo que conhecemos hoje de sofrimento, injustiça e corrupção é o resultado da queda. A criação foi quebrada. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 18 a 23, nos mostra que a situação atual é muito mais profunda do que apenas problemas sociais ou naturais.
Toda a criação geme como em dores de parto, até agora. E é nós mesmos que temos o Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, ou seja, a redenção do corpo. Você já sentiu esse gemido? Esse suspiro silencioso quando vê a maldade, a tristeza, a morte? Esse anseio por algo que este mundo simplesmente não pode oferecer? Essa dor real, ela aponta para uma esperança que ainda mais real. Deus prometeu que não deixaria sua criação gemendo para sempre. Em Isaías 65:17, ele declara: Vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Deus não vai apenas reparar o que foi quebrado, ele vai refazer tudo. E será tão glorioso que as feridas e lembranças deste mundo nem passarão pela nossa mente. E João, no livro de Apocalipse, viu o cumprimento dessa promessa. Ele escreve em Apocalipse 21:1: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Tudo que hoje é marcado pela morte, pela tristeza e pela separação será substituído por algo completamente novo. E João ouve do próprio Deus uma promessa que mexe com o mais profundo no nosso ser. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Pense nisso. Nenhuma lágrima para secar. Nenhuma notícia ruim para enfrentar. Nenhuma separação para lamentar. O velho mundo será passado. A ordem da morte será substituída pela ordem da vida eterna. E a glória desse novo lar será tão intensa que nem mesmo o sol será necessário para iluminar. João descreve em Apocalipse 21:23, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Imagine isso. A própria glória de Deus será a luz que nos envolve para sempre. A luz do mundo, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, será a nossa lâmpada eterna. Esse é o lar que está sendo preparado para nós. Esse é o destino dos redimidos. E essa é a certeza que sustenta a nossa esperança enquanto ainda caminhamos por este mundo marcado pelo gemido da criação. Quando falamos sobre o que acontece depois da morte, a Bíblia é clara e profundamente consoladora para o coração do crente. Desde Gênesis 3:19, Deus já havia deixado claro: o corpo humano volta ao pó. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. O corpo físico se desfaz, mas isso não é o fim do ser humano. A alma, ou o espírito, segue viva, consciente, e para o crente ela vai imediatamente para a presença de Deus. A redenção completa, claro, envolverá alma e corpo juntos, mas enquanto o momento da morte, apenas a alma é glorificada, aguardando a grande ressurreição que virá no fim dos tempos. E a Bíblia confirma isso em vários textos. Quando Jesus estava na cruz falando ao ladrão arrependido, ele não prometeu uma inconsciência, um sono, uma separação temporária, numa longa espera. Ele disse com toda a clareza: Hoje você estará comigo no paraíso.
Lucas 23, 43. O ladrão não foi lançado num vazio. Ele não foi mas ele foi levado imediatamente para a presença consciente de Cristo. Conscientemente ao lado de Cristo. O apóstolo Paulo também falou sobre essa realidade em 2 Coríntios 5, 6 a 8. Ele escreve: Estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo não fala do sono, ele diz que deixarmos este corpo, nós vamos diretamente habitar com Deus, conscientes, presentes diante dele. E ainda mais forte, em Filipenses 1, 21, 23, Paulo declara: Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Veja, morrer é estar com Cristo, não em sono ou em consciência. Não em espera vazia, mas em plena comunhão com o Senhor. Hebreus também nos dá uma visão dessa realidade. Hebreus 12, 22 e 24 fala sobre a Jerusalém celestial e diz que nós nos aproximamos dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esses justos não estão apagados ou adormecidos, estão vivos, aperfeiçoados, conscientes diante de Deus. O livro de Apocalipse reforça isso. João, em sua visão, descreve: Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Essas almas clamam em alta voz. Elas falam, sentem, intercedem. Elas estão vivas e aguardam o momento em que Deus fará justiça e completará sua obra. E Jesus contou uma história muito significativa em Lucas 16, 19 e 31, a história de Lázaro e o rico. Diferente de uma parábola simbólica, aqui Jesus usa nomes reais e uma narrativa realista. Ele descreve que, ao morrer, Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de consolo e paz. Enquanto isso, o rico abriu seus olhos em tormento no Hades. Ambos estavam conscientes, falando, sentindo, sabendo exatamente onde estavam. Eles ainda aguardavam o julgamento final, mas estavam vivos, cientes de seu destino eterno. Essa história ensina 3 verdades poderosas. A morte traz consciência imediata, não inconsciência. Existem destinos diferentes para os justos e os ímpios. O estado intermediário já reflete a certeza do destino final. Por fim, Eclesiastes 12, 7 resume com simplicidade: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito, ou alma, o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui está a verdade centrada. Na morte, o corpo e a alma se separam. O corpo volta à terra, o espírito volta a Deus. Para o salvo, esse retorno é cheio de esperança. Mesmo antes da ressurreição do corpo, a alma já goza, já está alegre da presença gloriosa do Senhor. Ela já está usufruindo disso, em um céu real, aguardando o dia que o corpo e a alma serão finalmente unidos em perfeição na nova criação que Deus promete, no novo céu e na nova terra. Com isso, a gente chega ao nosso primeiro princípio. Deus prepara um lar eterno, perfeito para o santo. Deus prepara um lar eterno, perfeito para o santo. Um lar, Deus vai preparar para nós. Uma perfeição, um lugar onde não haverá mais morte, tristeza e dor. Com a presença de Deus 100% com o seu povo.
Vivemos em um mundo de lágrimas, pecado e dor, mas nossos corações sabem que fomos feitos para algo maior. Deus não nos deixou presos à destruição. Ele prometeu: então vi nos céus e nova terra, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O Deus que criou todas as coisas prometeu restaurar todas as coisas, preparando um lar perfeito, onde Ele habitará conosco. Quando você olha para as dores que enfrenta, você lembra que seu lar não é aqui? Quando a luta contra o pecado parece impossível, você lembra que um dia toda essa luta terá fim? Quando o mundo tenta te seduzir para você viver como se esta vida fosse tudo o que importa, você se apega à promessa de que há algo infinitamente melhor? Existe algo infinitamente melhor? Deus está preparando um lugar eterno perfeito para o seu povo. Essa promessa não é opcional. Ela define quem somos e deve mudar como vivemos. Sabemos o final da história. Sabemos que a vitória é certa. Sabemos que novos céus e nova terra nos aguardam. Mas a esperança cristã não é uma esperança passiva. Não é cruzar os braços e esperar que tudo se resolva sozinho. A esperança cristã, ela vai além disso. A esperança cristã, ela é ativa. Ela nos prepara para viver de forma diferente aqui e agora. O apóstolo Pedro nos chama à ação em 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Pedro não diz, fiquem esperando de forma relaxada. Ele diz, preparem suas mentes, estejam prontos para agir. Em outras palavras, ajustem o pensamento, vivam com foco, tenham os olhos fixos não nas circunstâncias, mas na graça que será plenamente revelada quando Jesus voltar. É como se Pedro dissesse: não vivam distraídos, não sejam pegos de surpresa. Quem crê de verdade que Cristo voltará, vive cada dia como quem aguarda a trombeta soar. É o que exatamente esperamos. Segundo Pedro 3,13 responde com clareza: nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa é a nossa esperança, um lugar onde o pecado não mais existirá, um mundo onde a justiça de Deus governará tudo, um lar onde veremos Deus face a face. Tudo que hoje nos entristece, a injustiça, a corrupção, o sofrimento, terá fim. E é por isso que não devemos viver como se a terra fosse nosso destino final. Nós somos estrangeiros aqui. Estamos de passagem. Nossa verdadeira casa ainda está por vir. Nosso verdadeiro corpo ainda está por vir. Mas enquanto esperamos, temos uma missão clara. Jesus nos deu essa missão em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A esperança do novo céu e nova terra não nos isola do mundo, ela nos envia ao mundo. Enquanto caminhamos rumo ao lar eterno,
chamamos outros para caminharem conosco. Enquanto aguardamos a restauração, anunciamos a restauração. Enquanto esperamos a glória, convidamos outros a conhecerem o reino da glória. Se eu realmente espero novos céus e nova terra, eu não posso ficar calado. Eu preciso testemunhar. Eu preciso discipular. Eu preciso semear esperança. E como devemos viver enquanto aguardamos, cheios de adoração? O autor de Hebreus nos lembra em Hebreus 12, 28. Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O reino está garantido. O céu é certo. A vitória já foi conquistada. Diante disso, nossa vida agora deve ser uma vida de gratidão e adoração. Não adoramos porque nossa vida é perfeita aqui. Não adoramos porque tudo acontece como planejamos. Não adoramos por isso. Pelo contrário, adoramos porque o nosso futuro está seguro nas mãos de Deus, que reina soberanamente. Adoramos porque recebemos um reino que jamais será abalado, enquanto tudo o mais neste mundo está desmoronando, está perdido. Com isso chegamos ao nosso segundo princípio. A esperança futura transforma a nossa vida presente. A esperança futura transforma a nossa vida presente. Uma perspectiva renovada, um serviço com propósito, paz em meio às lutas, compartilhando a esperança. Se a nossa esperança está firmada no novo céu e na nova terra, então nossa vida aqui não pode ser a mesma. Esperar a eternidade com Deus muda tudo. Lutar contra o pecado, viver à luz da eternidade, significa lutar contra o pecado agora. Significa resistir às tentações deste mundo passageiro, sabendo que tudo aqui é breve, que tudo aqui é pó. Cada vez que escolhemos resistir ao pecado, mesmo que seja difícil, mesmo que ninguém veja, estamos dizendo com nossa vida: minha esperança não está aqui, minha pátria é o céu. Viver à luz da eternidade também significa buscar a santidade. Santidade não é perfeição, que conquista a salvação, ou a capacidade iluminada de seguir a lei. Ela é um reflexo natural de quem já foi alcançado pela esperança viva, pelo amor de Cristo. É cultivar um caráter que reflete os valores do reino de Deus, que traz Cristo para a vida da pessoa, enquanto ainda caminhamos em um mundo que um mundo que não conhece esse reino, que um mundo que não quer esse reino. A santidade é a marca visível de quem já pertence ao Cordeiro e que vai ao novo céu e à nova terra, mesmo vivendo neste velho mundo. Anunciar a esperança é finalmente viver à luz da eternidade, que significa vamos anunciar a esperança. Vamos anunciar essa esperança. Não podemos guardar essa notícia apenas para nós. Nós falamos, nós fomos chamados para proclamar. Nós falamos porque fomos chamados. Vão e façam discípulos de todas as nações. Existe uma esperança maior do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer, e a ela precisa ser compartilhada enquanto há tempo, porque não existe esperança maior. Paulo resume a postura do crente à espera da glória em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Alegre-se sempre, ore continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
A alegria, a oração constante, a gratidão são os frutos visíveis de uma vida que já vive olhando para o que Deus prometeu. Então eu pergunto: de que maneira a certeza da vida eterna impacta suas escolhas, seu serviço e o seu testemunho hoje? De que maneira a certeza da vida eterna impacta suas escolhas, seu serviço e o seu testemunho hoje? Há alguém com quem Deus está te chamando para compartilhar essa esperança ainda essa semana? Há alguém com quem Deus está te chamando para compartilhar essa esperança ainda essa semana? Não basta apenas saber que o novo céu e a nova terra virão. Precisamos viver hoje como cidadãos desse reino. Precisamos lutar, buscar e anunciar, porque o Rei está vindo e a eternidade já está à nossa porta. Tenha uma ótima semana. Até a semana que vem. Deus te abençoe.